Olá a todos e a todas, o meu nome é Renale Maciel, eu sou enfermeira, formada pela UEPB em 2018. Atualmente eu sou residente de saúde mental pela Universidade de Pernambuco, em Recife. Sou egressa NEAS, fiz parte do NEAS desde o 6º período até o final da minha formação durante a graduação. Lá eu participei do projeto Educação em Saúde e Doenças Crônicas Não Transmissíveis, né? Participava das atividades desde os momentos de acolhida das pessoas que seriam assistidas até os registros nas fichas, os cálculos de IMC, aferição da pressão arterial e os momentos de orientação que aconteciam, né, nas ações que era onde a gente realizava a educação em saúde em si. Através do NEAS eu tive a possibilidade de aprender sobre escrita acadêmica, como fazer artigos científicos, resumos, capítulos de livros. Também tive a oportunidade de saber o que é e como fazer educação em saúde através das atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças. E principalmente para mim foi a possibilidade de atuar de maneira muito profissional, né? Existiam alunos, né, extensionistas de outras profissões, né, distintas da minha. Isso é muito importante para mim, principalmente atualmente, tendo em vista que a residência que eu faço, ela também é muito profissional. Então não foi de todo estranho esse serviço que eu faço aqui. Eu acredito que o NEAS, ele é um espaço de muita força, né, no que diz respeito às práticas de educação em saúde. Já era muito importante antes da pandemia, imagina o quanto é importante agora, né? Eu acho que através do NEAS a gente tem um instrumento muito grande que é capaz de desencadear ações, né, que minimizem os agravos que a gente vem observando nessa pandemia, que é um momento que é muito sensível para todos, né? As pessoas, elas reagem de maneiras diferentes, né, às situações da vida. Principalmente agora, durante essa pandemia, eu acho que pode sim haver um aumento, né, no consumo das drogas, sejam lícitas ou ilícitas, e o NEAS, ele tem essa possibilidade de realizar ações que sensibilizem as pessoas, né, quanto a esse contexto. Então é isso, eu deixo aqui o meu abraço, né, a todos vocês. Me sinto muito feliz de ter feito parte do NEAS. Ainda me considero parte desse espaço e acredito que você para sempre. Agradeço à professora Clésia, né, pela oportunidade de estar aqui, as meninas, Jéssica e Tainá, pelo convite. E um cheiro no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham um bom evento. Tchau, tchau. No atual cenário da pandemia da Covid-19, você já deve ter ouvido falar da importância da higienização das mãos para a prevenção da doença. A higienização das mãos pode ser realizada com o uso do álcool em gel a 70% ou com a lavagem das mãos com o uso de água e sabão, sendo esta a medida mais eficaz para a higienização das mãos e prevenção do vírus. Mas por quê? Assim como outros vírus, o novo coronavírus tem a sua camada mais externa formada por lipídios, ou seja, moléculas de gordura. Por sua vez, o sabão tem atração por esse tipo de molécula. Então, após a lavagem das mãos com água e sabão, a camada mais externa do vírus é rompida e os seus outros componentes são arrastados pela água. Por isso, o uso do álcool em gel é indicado apenas quando não é possível realizar a lavagem das mãos. Mas como fazer a lavagem das mãos de forma correta? Nós vamos demonstrar isso utilizando a tinta no lugar do sabão para melhor visualização. Na lavagem incorreta, podemos observar que algumas partes das mãos ficam sem a tinta. Então, vamos para o passo a passo da lavagem das mãos correta. Retire anéis e outros acessórios das mãos. Espalhe o sabão. Esfregue a palma das mãos entre os dedos. O dorso dos dedos. A ponta dos dedos e as unhas. Os polegares. E os pulsos. Enxague bem as mãos e evite tocar novamente na torneira. Esse processo deve durar em média de 30 a 40 segundos. E lembre-se de lavar as mãos sempre que necessário. Esperamos que tenham gostado. Se puder, fique em casa. Obrigada e até a próxima. Muito se fala sobre grupos de risco para a Covid-19.
Entre eles estão os idosos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e doenças imunológicas. Hoje iniciamos uma série de vídeos sobre Covid-19 versus diabetes, para entendermos um pouco mais a relação dessas doenças. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a Covid-19. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. Iniciou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Atualmente, são mais de 15 milhões de casos confirmados em todo o mundo, configurando uma pandemia. A transmissão ocorre de uma pessoa infectada para outra, ou por meio do contato próximo, como aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e contato com superfícies ou objetos contaminados, como partes do ônibus, celulares, mesas, maçanetas e entre outros. Em muitos casos, a pessoa pode estar infectada e não apresentar nenhum sintoma, entretanto, ainda pode transmitir o vírus para outras pessoas. Quando presentes, os sintomas mais comuns são febre, tosse, fadiga, falta de ar, dor de garganta, coriza e perda do olfato e paladar. É importante destacar que a Covid-19 não é uma doença respiratória, mas sim sistêmica, causando complicações cardiovasculares, gastrointestinais, renais, neurológicas e até mesmo na pele. E como podemos nos prevenir da Covid-19? Se puder, fique em casa. Quando sair, use a máscara o tempo todo. Lave as mãos frequentemente e corretamente. Cubra nariz e boca ao tossir ou espirrar, com lenço ou a parte interna do cotovelo. Não toque o rosto e a máscara com as mãos sujas. Mantenha a distância mínima de 1 metro das pessoas em locais públicos. Evite apertos de mão, abraços e beijos. Higienize objetos que utiliza frequentemente e não compartilhe objetos pessoais. Se estiver com diagnóstico de Covid-19 ou apresentar os sintomas, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque orientação pelos canais online disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde, unidades básicas de saúde ou UPAs, e siga as recomendações de profissional de saúde. Esperamos que você tenha gostado. Obrigada e até a próxima! Olá! Hoje trazemos a continuação da série de vídeos sobre Covid-19 versus diabetes. E o tema de hoje é: o que é diabetes? A diabetes mellitus é um transtorno metabólico que tem etiologias heterogêneas e caracteriza-se por hiperglicemia, ou seja, aumento na concentração de glicose no sangue, e distúrbio no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, justamente pelo defeito na ação ou secreção da insulina. Insulina esta que tem como função quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia e manter as células do nosso organismo. Vamos destacar aqui os 3 principais tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 é hereditária, geralmente acomete crianças e jovens sem excesso de peso prévio. Caracteriza-se pela destruição das células beta-pancreáticas, mas ainda possui causa desconhecida. O tratamento padrão vai envolver o uso diário de insulina. Já a diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina que é produzida. A causa está diretamente relacionada ao estilo de vida e geralmente ela se apresenta em adultos com longa história de excesso de peso e hereditariedade. Por fim, temos a diabetes gestacional. Ocorre temporariamente durante a gravidez, na qual ela é diagnosticada pela primeira vez. Os níveis de glicose no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2. Porém, depois da gravidez, a gestante deve ser acompanhada com cuidado, visto que esse tipo de diabetes predispõe a diabetes mellitus tipo 2. Esperamos que você tenha gostado. Obrigada e até a próxima! Olá! Dando continuidade à série de vídeos sobre Covid-19 versus diabetes, hoje vamos falar sobre a associação dessas duas doenças.
Bom, agora que já conhecemos a Covid-19 e a diabetes mellitus, vamos buscar compreender os riscos da associação dessas duas doenças e os cuidados que devemos tomar. Quando temos diabetes e ficamos doentes, nosso organismo precisa de mais energia para combater a doença e o nosso corpo reage liberando uma grande quantidade de hormônios. Legal, né? Não para quem tem diabetes. Isso porque essa elevação hormonal dificulta a ação da insulina e pode levar ao aumento da glicemia. E isso aumenta também o risco de ter complicações graves, como a cetoacidose diabética e o coma hiperosmolar. Ah, e você sabia que algumas doenças têm uma maior probabilidade de alterar a glicemia? Pois é, e a Covid-19 é uma delas. De acordo com a Associação Americana de Diabetes, ainda não há dados suficientes para atestar que pessoas com diabetes têm maior chances de contrair a Covid-19. Mas já há evidências que, se um portador de diabetes for infectado, ele tem mais chances de desenvolver complicações graves. Isso ocorre porque uma das maneiras do vírus infectar o organismo é através da ligação à enzima conversora de angiotensina 2, a ECA, e os portadores de diabetes têm uma maior expressão dessas enzimas em células de estruturas de órgãos-alvos, como o miocárdio, estrutura presente no coração, e os alvéolos, estruturas presentes nos pulmões. Além disso, essas enzimas também se fazem presentes no pâncreas e nos rins, o que pode favorecer ainda mais o aumento da letalidade por Covid nesses pacientes. Então, vamos se cuidar, né? Esperamos que tenha gostado. Obrigada e até a próxima! Olá! Finalizando a série de vídeos sobre Covid-19 versus diabetes, hoje vamos falar sobre como você pode se cuidar. Pensando na manutenção da saúde dos diabéticos, a Sociedade Brasileira de Diabetes lançou um e-book sobre autocuidado e diabetes em tempos de Covid-19, que detalha alguns cuidados importantes nesse período de pandemia. Um dos pontos-chave é a alimentação, que é essencial para promover a saúde, manter o controle glicêmico e fortalecer a imunidade. Sendo assim, é importante priorizar o consumo de alimentos in natura, como vegetais, legumes, frutas, carnes, leites, ovos e grãos, procurando evitar alimentos processados e ultraprocessados. E se liga, é importante atentar-se à quantidade, evitando exageros para montar pratos balanceados. E não esqueça de higienizar bem os alimentos quando chegar do mercado, para evitar contaminação pelo coronavírus. A prática de atividades físicas também se faz necessária, já que ajuda no controle metabólico da diabetes, do peso e ainda ajuda a proteger o coração. Sem contar que faz bem para a saúde mental nesse período de muita ansiedade. Mas se liga, é importante conferir a glicemia antes do treino e intensificar o monitoramento diário. Manter sempre um carboidrato de ação rápida para uma possível hipoglicemia e não esquecer de se hidratar. Procure praticar de tudo um pouco, como exercícios aeróbicos, caminhada, dança, pular corda, subir escadas, de fortalecimento muscular, com o próprio peso do corpo ou objetos que tenha em casa, e também exercícios de alongamento. Muitos profissionais e empresas estão disponibilizando aulas online, vale a pena conferir. Outro cuidado indispensável é o monitoramento da glicemia nesse período, sendo recomendado intensificá-la, visto que um diabetes mal controlado pode deixar o indivíduo mais vulnerável a infecções. Ah, e vale lembrar que o álcool em gel não deve ser utilizado antes da punção capilar, visto que interfere no resultado.
sendo recomendado o uso de água e sabão ou álcool 70 líquido. Tomar corretamente as medicações sempre foi um cuidado essencial, mas nesse período de pandemia é ainda mais, visando justamente evitar o agravamento da sua saúde. O equilíbrio emocional tem se tornado algo complicado de alcançar nesse período de pandemia, mas para quem é diabético deve haver um cuidado especial, já que o estresse leva à secreção de hormônios que podem elevar a glicemia. Portanto, procure manter contato com amigos e familiares por telefone e redes sociais. Tente sempre conversar com alguém sobre seus sentimentos e procure fazer atividades diárias que gostam, mesmo em isolamento. Esperamos que tenha gostado. Obrigada e até a próxima. Olá! Hoje iniciamos mais uma série de vídeos, desta vez sobre a hipertensão arterial sistêmica e a Covid-19. Mas afinal, o que é a hipertensão? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é uma condição clínica multifatorial, caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos, em maior ou igual a 140 por maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Ela é conhecida popularmente como pressão alta. E embora seja uma doença crônica que não tem cura, há tratamentos disponíveis de graça pelo SUS, que controlam a doença e, quando associados à adoção de hábitos saudáveis, proporcionam melhor qualidade de vida. Bom, mas como essa hipertensão ela é diagnosticada? A aferição regularmente da pressão arterial é o único meio de diagnosticar a hipertensão. O Ministério da Saúde recomenda que, em casos de suspeita, deve-se realizar a aferição da PA ao longo de 1 ou 2 semanas, ou realizar 2 ou mais aferições, que caso se apresentem em maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, o diagnóstico da hipertensão é então confirmado. A pressão arterial é classificada conforme a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, que infere que os níveis pressóricos menor ou igual a 120 por menor ou igual a 80 milímetros de mercúrio apresentam uma pressão arterial normal. Quando ela se encontra entre 120 e 139 por 80 a 89, é importante ficar atento, porque infere uma pré-hipertensão. De 140 a 159 por 90 a 99, a hipertensão estágio 1 é diagnosticada. Quando esses níveis pressóricos estão entre 160 por 179, de 100 a 109 milímetros de mercúrio, a hipertensão estágio 2 é diagnosticada e maior ou igual a 180 por maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio, nós dispomos da hipertensão estágio 3. Por isso, é tão importante que você busque sempre a unidade básica próxima à sua casa, a fim de rastrear e intervir precocemente nessa doença. Então, se cuida, tá? E até a próxima! Olá! Dando continuidade à série de vídeos sobre hipertensão e Covid-19, hoje vamos falar sobre os fatores de risco para a hipertensão. Mas o que são fatores de risco? O termo risco é utilizado para definir a chance de uma pessoa sadia desenvolver uma doença. Então, os fatores associados ao aumento desse risco são chamados fatores de risco. Alguns fatores de risco são conhecidos como modificáveis, ou seja, com a realização de ajustes no estilo de vida ou com o início do tratamento médico, a influência desse fator de risco pode ser reduzida ou eliminada, o que não é possível alcançar com os fatores de risco não modificáveis, como o próprio nome já diz. Mas quais são os fatores de risco para a hipertensão?
Devido ao aumento da expectativa de vida e também da população de idosos, existe uma associação direta entre o envelhecimento e a hipertensão. Então, a idade é um fator de risco para a hipertensão. O sexo também é um fator de risco para a hipertensão. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, a hipertensão é mais prevalente em mulheres. Também é observado que a hipertensão é mais prevalente em pessoas negras, seguidas de pessoas pardas e brancas. A hereditariedade também é um fator de risco para o acometimento por hipertensão, ou seja, filhos e parentes de hipertensos têm mais chances de se tornar hipertensos. Observa-se que adultos com menor nível de escolaridade apresentam maior prevalência de hipertensão. O sedentarismo também é um fator de risco importante para o desenvolvimento da hipertensão, pois a falta de uma atividade física também contribui para o aumento da pressão arterial e, consequentemente, para a hipertensão. O excesso de peso corporal também está diretamente relacionado à pressão alta, principalmente quando configura sobrepeso e obesidade. O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco para a hipertensão, uma vez que o mesmo é responsável pelo aumento da pressão arterial. O consumo recomendado de sódio é de no máximo 2 gramas por dia. O consumo crônico e elevado das bebidas alcoólicas aumenta a pressão arterial de forma consistente. Por isso, ele é um importante fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão, dificultando também a adesão ao tratamento antihipertensivo. O tabagismo aumenta o risco para muitas doenças, como as doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão, e também é apontado como um fator negativo na adesão ao tratamento antihipertensivo. Vimos que muitos são os fatores de risco para a hipertensão, então fique atento e se cuida, tá? Até a próxima! Olá! Dando continuidade a uma série de vídeos a respeito da hipertensão e da Covid-19, hoje vamos falar acerca da relação entre essas duas doenças. Os efeitos da Covid-19 ainda são pouco conhecidos. Porém, visto todas as informações que têm sido divulgadas, vários estudos têm observado e sugerido seus impactos no sistema cardiovascular, de modo que existem relatos de arritmias, lesão cardíaca aguda, taquicardia e uma alta carga de doença cardiovascular nos indivíduos que foram infectados. Os casos mais graves de Covid-19 têm sido registrados em pacientes mais velhos e que apresentam algum tipo de comorbidade, especialmente doenças respiratórias, cardíacas, hipertensão e diabetes. Contudo, essa associação com outras comorbidades torna a população mais jovem portadora dessas condições também grupo de risco para a doença. Já é de conhecimento dos estudiosos que o vírus afeta o miocárdio e o sistema cardiovascular, gerando problemas decorrentes da inflamação e da infecção dele. O sistema cardiovascular vai ser afetado e o paciente pode apresentar miocardites, insuficiência cardíaca e isquemia miocárdica. As complicações mais graves estão ligadas ao pulmão e ao coração, e quando não há um funcionamento adequado da pressão arterial, bem como do próprio coração, o corpo vai ter mais dificuldade de enfrentar a doença. Na China, inicialmente, foi apontado que as doenças cardiovasculares e a hipertensão estão diretamente associadas ao aumento da letalidade por Covid-19. Além disso, alguns estudiosos têm buscado associar o uso de alguns fármacos com a Covid-19. O novo coronavírus se utiliza dos receptores da enzima conversora de angiotensina, a ECA, para adentrar nas células. Diante disso, surgiram hipóteses de que o uso dos inibidores de ECA e bloqueadores de receptores de angiotensina, que são medicamentos usados no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, aumentaria a disponibilidade desses receptores, o que facilitaria a penetração do vírus no organismo. Mas atenção, é importante lembrar que a suspensão desses medicamentos sem orientação médica não deve ser feita, pois pode trazer consequências ainda mais desastrosas. Gostou do conteúdo? Então curte, comenta e compartilha. Até a próxima! Olá, tudo bem? Hoje vamos finalizar a série de vídeos sobre Covid-19 versus hipertensão arterial sistêmica.
E quais são os cuidados a serem tomados pelos portadores de hipertensão? Ainda não sabe? Então, continua ligadinho aqui no vídeo que vamos falar sobre eles. A Sociedade Brasileira de Cardiologia infere que os portadores de doença cardiovascular, entre eles os hipertensos, têm maiores chances de se contaminarem com o novo coronavírus e apresentam mais taxas de mortalidade quando comparados a outros grupos de risco. Diante disso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que os cuidados e as medidas de prevenção contra a Covid-19 elas sejam intensificadas, e isso inclui a higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool a 70%. É importante destacar aqui, o álcool a 70% ele só deve ser utilizado quando não há disponibilidade de água e sabão para a higiene adequada das mãos. Também é importante seguir o que o Ministério da Saúde preconiza. Isso inclui o distanciamento social e o isolamento social, sobretudo para os grupos de risco, como é o caso dos hipertensos. Também é importante que se evite o consumo de sal e de alimentos gordurosos. Isso ajuda a manter a PA controlada e evita também a ida recorrente às unidades hospitalares. Bom, também é importante que o esquema terapêutico ele seja seguido corretamente. Então, se cuida, tá? Aproveita aí, comenta, curte, compartilha ou encaminha para aquelas pessoas que você acha que vão gostar também dessa publicação.